Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Deuses Fake, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 8: Idolatria e a nova espiritualidade. Fé que salva em contraste com a manipulação. 1 Samuel 14, 1-46. Introdução. A história da ciência se entrelaça com antigas tentativas de manipular forças invisíveis. O avanço do conhecimento nem sempre foi racional. Misticismo e superstição estiveram presentes, como no caso de Giordano Bruno, místico neoplatônico e não um mártir da ciência. Esse desejo de controlar realidades invisíveis também aparece na espiritualidade cristã, quando se tenta manipular Deus, como se fosse uma força impessoal, negando seu propósito soberano. A narrativa bíblica situa-se no fim do reinado de Saul, cuja decadência ilustra bem o contraste. Ele representa uma religiosidade vazia, enquanto Jonatas expressa uma fé corajosa e obediente. Saul tenta controlar Deus por meio de rituais, em vez de confiar plenamente nele. Enfrentando os filisteus sem profeta, sem exército e sem armas, reage com decisões tolas. Já Jonatas, em meio ao caos, age com ousadia confiante. A passagem contrapõe fé genuína e manipulação religiosa. Mostra que a idolatria pode se disfarçar de religião quando busca segurança por meios humanos. A fé verdadeira, ao contrário, confia, responde com coragem, dispensa garantias e submete à vontade de Deus. Tópico 1: Manipulação religiosa versus fé verdadeira na confiança no Senhor. 1 Samuel 14, 1-15. O texto apresenta um contraste claro entre duas espiritualidades: a religiosidade formal e manipuladora de Saul e a fé ousada e genuína de Jonatas. Enquanto Aías, descendente de Eli, representa um sacerdócio ultrapassado, Jonatas surge como símbolo de uma fé confiante e operante. Sua ousadia nasce da certeza de que Deus pode agir com muitos ou com poucos. E é essa confiança que desencadeia a intervenção divina naquele dia. Mesmo com apenas um escudeiro, Jonatas não se intimida. Sua segurança não vinha de números ou táticas militares, mas do conhecimento da aliança.
Ao chamar os filisteus de incircuncisos, destaca que eles não pertencem ao povo da promessa. Isso significa que se Deus quisesse libertar Israel, nenhum obstáculo seria grande demais. Contudo, sua fé não era arrogante. Ele reconhecia que Deus poderia agir, mas não exigia que o fizesse. Jonatas confia, mas deixa o resultado nas mãos do Senhor. Esse é o oposto da espiritualidade manipuladora. Saul buscava controlar Deus com rituais e votos. Jonatas confiava na soberania divina, sem impor condições. A fé verdadeira não exige um desfecho específico. Ela age, mesmo sem garantias, porque conhece quem Deus é. E em vez de pressionar o Senhor, ela se submete à sua vontade. Deus responde à fé do jovem e transfere o medo do coração dos israelitas para os filisteus. Essa virada mostra que a verdadeira fé é instrumento da ação divina, enquanto a manipulação revela incredulidade disfarçada de religiosidade. O texto nos desafia. Confiamos em Deus? Ou tentamos usá-lo para alcançar segurança? Você baseia sua espiritualidade em fórmulas repetidas ou em confiança viva na soberania de Deus? Você seguiria a vontade de Deus, mesmo sem saber o final da história? A fé verdadeira não busca controle, mas se entrega com humildade e coragem. Ela não quer usar Deus, mas se satisfaz nele, mesmo sem garantias. Tópico 2: Manipulação religiosa versus fé verdadeira na resposta do Senhor. 1 Samuel 14, 16 a 23. Aqui começa a corrida confusa de Saul, que culminará em breve na sua destituição como rei. Ao saber que Jonatas iniciou um ataque contra os filisteus, sua reação não é de coragem, mas de hesitação. Em vez de liderar com convicção, investiga quem saiu, manda trazer a arca como amuleto e, no meio da consulta, desiste e corre para o combate. Sua atitude revela um líder perdido, guiado por rituais vazios, não por fé viva. Saul não rejeita a religião, mas a transforma em formalismo sem obediência real. O problema de Saul não é a ausência de devoção, mas o excesso de rituais divorciados da confiança. Ele quer a arca, mas não busca a vontade de Deus. Como os filhos de Eli, usa símbolos sagrados para tentar manipular o Senhor, vendo-o mais como força mágica do que como Senhor soberano. Enquanto ele conta soldados e planeja consultas, Jonatas já está agindo com fé.
A resposta de Saul não nasce da fé, mas do medo e da tentativa de manter o controle. A vitória, ao fim, vem não por sua liderança, mas pela ação de Deus, que salva Israel apesar do caos do rei. A diferença entre fé verdadeira e espiritualidade manipuladora está no modo como reagimos às circunstâncias. Saul se apoia em fórmulas. Jonatas age com confiança. O contraste é claro. Um confia, o outro hesita. A fé se prova na obediência. Quem crê de fato na palavra, responde com prontidão, sem depender de amuletos ou confirmações extras. Muitas vezes, exigimos sinais para fazer o que já sabemos ser certo, num misticismo disfarçado de espiritualidade. Saul esperava garantias. Jonatas confiava em Deus. Você tem vivido assim? Precisa de rituais para agir ou crer que a palavra de Deus é suficiente? Não espere revelações para abandonar pecados óbvios ou assumir responsabilidades claras. A fé verdadeira age com base no que Deus já disse. A manipulação espiritual parece piedade, mas é só um esforço para manter Deus sob controle. A fé autêntica, porém, obedece, porque confia. Tópico 3. Manipulação religiosa versus fé verdadeira na exigência ao Senhor. 1 Samuel 14, 24 a 35. Em mais uma demonstração de espiritualidade vazia, Saul impõe ao exército um voto insensato. Ninguém poderia comer até o fim da batalha. Longe de ser um gesto de devoção, esse juramento revela uma tentativa de manipular Deus, como se o voto pudesse obrigá-lo a lhe conceder vitória. Trata-se de um exemplo claro de legalismo religioso que distorce o discernimento e leva a decisões desastrosas. Nenhum líder racional proibiria seus soldados de comer durante a guerra após marcharem de cerca de 32 quilômetros. Como resultado, o povo, exausto e faminto, acaba pecando, mata os animais e come a carne com sangue, violando a lei de Deus. Alguns intérpretes até sugerem que Saul, inconscientemente, queria pôr em risco a vida de Jonatas, seu herdeiro, para cumprir a sentença sobre sua linhagem. Mas o essencial é que seu voto levou o povo a tropeçar. Jonatas, sem saber do voto, come mel e logo percebe o erro. Meu pai conturbou a terra. Versículo 29. Expressão usada em Josué 7:25 sobre Acã
evidenciando o impacto negativo da decisão de Saul. Sua religiosidade vazia, em vez de conduzir à fidelidade, se torna tropeço para o povo. Ao ver o povo pecar, Saul decide oferecer um sacrifício, tentando corrigir com rituais um erro que ele mesmo provocou. Chama os soldados de infiéis, ignorando sua própria responsabilidade. Essa é a marca do legalismo. Quanto mais longe de Deus, mais exigente e acusador o líder se torna, mascarando sua falência espiritual com rigor religioso. O contraste entre Saul e Jonatas é claro. Saul tenta manipular Deus com votos e sacrifícios. Jonatas confia humildemente, dizendo: talvez o Senhor nos ajude. A diferença entre fé verdadeira e espiritualidade manipuladora está nas exigências feitas a Deus. A fé genuína se submete. A manipuladora exige, força, controla. Essa passagem nos desafia. Estamos impondo pressões e exigências sobre Deus, como se pudéssemos forçá-lo a agir? A espiritualidade manipuladora não gera vida. Ela oprime, desvia e conduz ao pecado. O caminho da fé verdadeira, fé é confiar na soberania de Deus, sem barganhas, sem imposições. É render-se humildemente, crendo que Ele sabe o que faz. Tópico 4. Manipulação religiosa versus fé verdadeira na sensibilidade com o Senhor. 1 Samuel 14, 36 a 46. Após privar seus soldados de alimento, Saul também os priva de descanso, revelando insensibilidade como líder. O silêncio do exército expressa cansaço e desconfiança. Deus também se cala quando Saul o consulta, mas ele não percebe. Sua sensibilidade espiritual está embotada. Em vez de refletir sobre seus erros, Saul busca um culpado entre os soldados, lançando sortes. A religiosidade manipuladora o leva a procurar um bode expiatório, ignorando que o problema é ele mesmo. A sorte recai sobre ele e Jonatas, e Saul, em nome da coerência religiosa, se dispõe a sacrificar seu próprio filho. Jonatas se submete com integridade, mesmo inocente. Saul contradiz a si mesmo. Antes prometera que ninguém morreria, agora quer executar o próprio filho. O povo intervém, recorrendo à lei. Jonatas não conhecia o voto e não poderia ser culpado. Levítico 5:1, Deuteronômio 29:19. A fé verdadeira, alicerçada na justiça da aliança, corrige o abuso da religião vazia.
A fé genuína responde com humildade. A manipuladora endurece o coração, tornando-o cego ao silêncio de Deus. Que pai sacrificaria o filho inocente só por coerência religiosa? A idolatria faz isso. Mas a verdadeira aliança não exige sacrifícios humanos. Deus proveu o cordeiro para Abraão. Essa provisão apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. Nele, não precisamos manipular Deus, nem barganhar com Ele. Podemos confiar, ouvir e obedecer com sensibilidade. A fé verdadeira não força a Deus, apenas se entrega ao Deus que provê, governa e salva. Conclusão: a história de Saul mostra o contraste entre fé verdadeira e manipulação religiosa. Jonatas confia no Senhor sem exigir garantias. Saul recorre a rituais vazios e votos tolos, tentando controlar Deus. Sua espiritualidade é marcada por formalismo e superstição, não por obediência. Ao insistir nesse caminho, torna-se insensível à voz divina. A fé verdadeira gera descanso e sensibilidade. A manipulação gera peso e afastamento de Deus. A aplicação: muitos caem na armadilha da religiosidade manipuladora. Querem controlar Deus por meio de rituais. Mas a fé verdadeira não exige, nem força. Ela se submete à soberania divina. Saul não entendeu que o silêncio de Deus já era uma resposta. Quando tentamos controlar o Senhor, perdemos a sensibilidade espiritual. Cristo já ofereceu o sacrifício. Agora, resta-nos confiar, obedecer e descansar na vontade de Deus. Concluímos a leitura da lição 8, Idolatria e a nova espiritualidade, fé que salva, em contraste com a manipulação. Texto básico, 1 Samuel 14, 1 a 46. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.